Os movimentos são leves, graciosos. Afinal, estamos num espetáculo de balé clássico, certo? Nenhuma novidade, a não ser o fato de que aqui dançam bailarinas que não enxergam. As bailarinas fazem parte da companhia de dança Fernanda Bianchini. Fernanda é fisioterapeuta e bailarina. E em 1995, a partir de uma tese de doutorado, ela criou uma técnica para ajudar deficientes visuais a dançarem. E elas aprenderam. Encena um bailarino sem a deficiência visual, ajuda as meninas na orientação do espaço. Seguras, elas deslizam no palco. O esforço é para conseguir enxergar. Ana Clara nasceu com limitações na visão. Ela tem nistagmo, que faz os olhos tremerem, apresenta altíssimo grau de miopia e também não consegue reconhecer algumas cores. As letras se embaralham, ficam tortas, mas os objetivos de Ana Clara são nítidos. Apesar da limitação visual, Ana Clara se dedica bastante aos estudos, chegando até mesmo a se destacar. No meio de tantas crianças, sim, Ana Clara sofre bullying, mas graças ao apoio psicológico da família e de amigos, ela tira tudo isso de letra e se dedica ao que realmente importa, estudar e ser uma criança feliz. Dudu e Damares são bons exemplos de que as limitações de qualquer tipo não impedem o desenvolvimento dos pequenos e o contato saudável com a sociedade. Nós somos seres sociais, a gente vive em comunidade, a gente se desenvolve em comunidade. Estar no grupo me coloca no mundo de uma maneira especial. Ana Clara, Dudu e Damares não têm dúvidas. Sim, eles são muito, mas muito especiais. Olá, boa noite! A comunicação, gente, é algo muito importante para as nossas vidas. Desde que nascemos, nós já aprendemos a nos comunicar. Choramos e choramos muito. Queremos dizer que alguma coisa está errada, não é verdade? Hoje o tema da nossa conversa é sobre comunicação. Já deu para você ver aí no nosso vídeo que a minha entrevistada de hoje tem propriedade para falar sobre esse tema. A nossa noite está maravilhosa, quero que você compartilhe, que você dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, porque o programa Conversa com Sara está no ar. Gente, ela é jornalista, atriz, uma mulher encantadora. A minha conversa de hoje é com Ellen Villanova. Ellen, boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite a toda a sua audiência, ao seu público. É um prazer enorme estar aqui. Você não sabe a minha satisfação de você ter me convidado, da gente estar trocando essa experiência, de estar conhecendo aqui o seu espaço, o seu estúdio. Eu estou muito feliz mesmo. Obrigada. Gente, eu que me sinto honrada de tê-la aqui falando sobre este tema incrível. Tenho certeza que a nossa noite vai ser maravilhosa. A noite vai ser boa. É como a Sara disse, né? Pode compartilhar, mandar para todo mundo aí, porque vai ter muita lição. Talvez você viu aí esse vídeo e você falou assim, eu conheço esse rostinho de algum lugar. Queria que você falasse, Ellen, para quem está em casa, quem é a Ellen Villanova? Bom, Sara, eu sou Ellen Villanova, eu tenho 41 anos, são mais de 20 anos como jornalista, basicamente de televisão e de rádio, e 28 anos como atriz. Eu comecei no teatro mais ou menos com 12, 13 anos e não parei mais. Sempre nos palcos, ou dando muita aula, ou produzindo espetáculos. E o jornalismo também na minha vida que me colocou nesse lugar da comunicação. E hoje eu entendo muito bem por que eu fiz as duas coisas. A sensação que eu tenho, Sara, é de hoje entender que as duas coisas foram muito importantes para o que eu sou hoje. Hoje eu dou aula de oratória com técnicas de teatro, eu ajudo pessoas a se comunicarem melhor, a terem mais plenitude na sua comunicação, a se sentirem bem com quem elas são, na forma como elas falam. Isso para mim é muito, mas muito gratificante. Então essa é ela, é uma pessoa apaixonada pela vida, por arte, por comunicação, pelas pessoas, pelo público, por isso que é nosso, do ser humano, como você falou no início aí do seu texto, da nossa expressão, da nossa comunicação. A gente nasce para isso. Então, eu não gosto, Sara, de ouvir ninguém dizer Ellen, mas não é meu isso, não dá para mim, não dá para falar, não é meu. É seu. É seu. Você nasceu para isso, você nasceu para se comunicar. Como disse aí na matéria, nós somos seres sociais, a gente precisa
desse contato, a gente precisa da troca, é nosso. Verdade. É gostoso demais falar, né? E como? Se deixar, ó, eu vou falando. Queria que você dissesse para quem está em casa, Ellen, o que é comunicação? Bom, comunicação é o ato de tornar comum, né? É você comunicar, é a gente tornar comum alguma coisa. Então, eu tô aqui falando para vocês um pensamento meu que eu quero que você entenda. Então, esse pensamento vai ficar comum no sentido de que você vai entender o que eu tô falando, eu vou entender o que você entendeu. Essa coisa ali, ela vai ficar comum entre nós dois, entre o emissor e entre o receptor. E a comunicação tem várias nuances junto, né? Tem o emissor, tem o receptor, tem um ruído, tem o canal por onde essa mensagem vai passar. Por exemplo, aqui a gente está no canal da internet. Talvez sua internet esteja aí falhando e minha voz esteja... e esse canal não vai estar bom. Mesmo com o canal funcionando, talvez a gente tenha ruído de comunicação. Talvez eu fale aqui de um jeito que uma língua que você não entenda ou uma gíria que você não entenda. Isso tudo são ruídos que vão prejudicar a nossa comunicação. Mas, de um modo geral, comunicar a gente tornar comum. Que é isso que o ser humano quer, fazer com que o outro seja entendido, fazer com que o outro me entenda, eu entendo o outro, a gente conseguir socializar. E a gente só consegue socializar quando a gente tem algo em comum, que é a comunicação que faz. A gente tentar entender o mesmo ponto para a gente chegar a uma conclusão, a gente ver se a gente concorda, se a gente discorda, a gente conversar. Então é maravilhoso, é maravilhoso. É o meu mundo interno aqui completamente meu, com o seu mundo interno completamente seu, e vamos tentar unir esses mundos com essa comunicação. E como vamos fazer isso? Para deixar o outro com a gente, para deixar o outro querer estar conosco, ser agradável para o outro, entusiasmar o outro, mostrar que tem... É tanta coisa, é fascinante, é fascinante. A comunicação é vida e é de todo mundo, não é minha, não é sua, ninguém sabe mais do que ninguém, é de todo mundo. Verdade. Eu tive ali muita dificuldade de me comunicar, assim, né? Durante uma boa parte da minha vida, eu tive muita dificuldade de me expressar. Adolescência, principalmente, né? A timidez, o medo, a vergonha, eram fatores, assim, que me paralisavam mesmo, sabe? Diante das pessoas. Isso é muito comum, Sara. Isso é muito comum. Eu digo muito, assim, às mães, né? Você tá com um filho de 9, daqui a pouco vai chegar nessa fase, passa tudo muito rápido, né? Isso. Eu digo muito às mães que a gente precisa ter muito cuidado com a adolescência. A adolescência é uma fase muito, muito cruel para o adolescente, muito cruel. Porque você tem uma mudança. Primeiro que você já não se reconhece mais. Você começa a ter uma pele diferente, um cabelo diferente, peito diferente, voz diferente, dá um estirão, fica esquisito. E você fica ali naquele corpo sem entender, porque nós estamos acostumados. Eu tô assim, não, eu tô gorda, vou emagrecer, mas eu sou uma coisa só que tô tentando ali me lapidar. Mas o adolescente não, é boom. É um boom, de repente, lida com o bullying dos colegas, porque o ser humano é um ser social, mas é um ser também complicado em termos de relacionamento, porque às vezes precisa diminuir o outro para se sentir melhor. Então, são adolescentes convivendo juntos ali que começam a se machucar mesmo em determinados momentos. Bullying, né? O famoso, né? Exatamente, às vezes para se sentir melhor. Às vezes eu já tô me sentindo assim, não tenho peito, todas as minhas amigas têm peito. Mas ela tem espinha, né? Vou falar da espinha dela, porque é uma forma de eu me acalmar. Então a adolescência é uma fase muito difícil já por essas mudanças fisiológicas, as mudanças biológicas mesmo, que a pessoa tem que se defrontar. E os pensamentos, os valores, começam os questionamentos com os pais e tal. E aí é uma fase que a pessoa tende a se retrair, para não ser julgada. Pra não ser interpelada demais, pra não ser cobrada. É aquela fase que a mãe chega, cumprimenta seus tios. Não quer cumprimentar. Dá benção, menino. Não é, dá benção, menino. Cumprimenta, fala, não sei o que. Quer ficar no videogame, quer ficar ali na vida dele. No mundo dele. No mundo dele. Ele quer, como ele... a sensação que eu tenho, eu não sou psicóloga, mas a sensação que eu tenho é que como tá tudo muito difícil aqui fora, tá tudo muito esquisito, eu vou ficar aqui. E hoje a gente tem como ficar ainda mais ensimesmado que a tecnologia, ficar no celular. Que eu vejo mais minhas amigas reclamando dos filhos que só ficam no celular o tempo todo, no YouTube, porque quer ficar naquele mundinho, se retrai. E aí vem o grande momento da comunicação. Se a gente não tiver uma autoestima para esse adolescente tiver uma autoestima, a gente ajudar esse adolescente a construir ou a preservar, porque a criança tem autoestima, a criança é retada, a criança é massa, né? A criança se ama, a criança nasce se amando. Alguns pais, algumas criações que vão minando essa autoestima.
Mas o adolescente, ele começa ali a se questionar, Porque se eu falo, eu posso ser julgado. Se eu apareço, vão dizer que eu tenho espinha. Se eu falo demais, vão dizer que eu sou esquisito. Eu não sou o mais bonito da turma, eu não sou o mais legal, eu não sou o mais estudioso. Começa a se cobrar um monte de coisa, então ele prefere se retrair. Porque se eu sumo, ninguém me nota. Mas aí que tá o erro. Guardadinho. Aí que tá o erro. Mesmo a gente tentando sumir, as pessoas vão notar a gente. A gente não tem jeito, sabe? A comunicação, ela vai acontecer de qualquer maneira. Se você ficar calado, se você falar, de qualquer maneira você vai estar comunicando, tornando comum às pessoas alguma coisa que você tá fazendo. As pessoas logo dizem, né? Fulano, aquele lá que só anda quietão lá na sala. Que não faz nada, ele pensa que ninguém tá olhando pra ele, Exatamente. mas todo mundo sabe. Ó, aquele quietão que não fala com ninguém. E tem questões e quando ele não também. faz falta. É verdade, é verdade. E tem questões também, Sara, da timidez, que às vezes a timidez é uma forma, não é sempre. Uma vez eu escrevi isso, o pessoal, não é nada disso, não sou eu, tal. Mas a timidez, às vezes, é uma forma de vaidade. É você achar que tá todo mundo muito preocupado com você. Entendeu? Tá todo mundo muito atento ao que você vai falar, então você fica tímido porque você não quer falar. As pessoas não estão nem aí, gente. A gente tá aqui no YouTube, a gente tá concorrendo com TV aberta, com TV fechada, com Netflix, com Amazon, com Disney, com tudo que é plataforma streaming. A gente tá com outros canais no YouTube, com tanta coisa que a pessoa tem para assistir, que ela não vai ficar... ela só vai estar aqui com a gente se ela quiser, se ela estiver gostando desse conteúdo, se for interessante para ela. O mundo não tá aqui voltado para mim. Eu não tenho que ficar tão preocupada com o que eu vou dizer, porque está todo mundo me olhando. Não, tá todo mundo fazendo um monte de coisa. Então, tem um pouco da vaidade também desse adolescente, às vezes chamar atenção. Enfim, resumindo, eu acho que é uma fase que a gente deve prestar atenção a esse adolescente. Demais. Eu sempre recomendo, acabando essa loucura que a gente tá vivendo, assim, fazer teatro, sabe? Os adolescentes. Ajuda muito, tem né? que ser aula de matemática, português, teatro. Porque é um exercício de você se descobrir, de você se conhecer, de você se respeitar. De você entender seu corpo, de você gostar de você entender que você é diferente e tá tudo bem, que o outro é diferente e tá tudo bem, e que essa diferença aqui é bonita, então você vai bancar a sua diferença, você não vai crescer igual, você não vai ficar com padrão. É lindo. Então teatro é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque é autoestima. Já percebeu aí que a nossa noite, gente, está sendo maravilhosa e estelar, como diz a Ellen Villanova, viu? Compartilhe muito a nossa noite, não esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos em um lugar muito especial chamado Jardim. E era em um jardim que Deus se encontrava com Adão todos os dias. A palavra do Senhor nos diz, em Gênesis, que no jardim Deus vinha todos os dias, no entardecer do dia, Deus vinha e se encontrava com Adão. O que Adão tanto falava para Deus? E Deus o que tanto falava para Adão? Eu fico imaginando que eles tanto conversavam. Havia muita expectativa no coração de Deus em relação a Adão. Eu imagino que todos os dias Deus aguardava por este momento, o momento em que ele ia se revelar a Adão. Adão ia contar ali as suas experiências, o que tinha acontecido naquele jardim. Eu imagino que era um momento maravilhoso, era um momento magnífico, porque foi em um jardim que Deus começou a se revelar ao homem. E é no jardim que Deus nos chama, Deus chama você. Mas, infelizmente, Adão escolheu sair desse jardim, sair da presença de Deus, deste lugar aonde Deus marcava todos os dias para se encontrar com ele. Nós que decidimos sair da presença de Deus. Deus sempre esteve à procura de Adão, Deus sempre esteve naquele lugar de encontro, mas Adão, em um determinado momento da sua vida, ele escolheu sair da presença de Deus. Você escolhe sair da presença de Deus. Deus sempre está à nossa espera, Deus sempre está no jardim nos aguardando. Que você possa, em nome de Jesus, sair do seu lugar e ir ao encontro de Deus, nesse jardim, neste lugar secreto, aonde Deus espera por mim e por você.
Jesus é essa ponte. Jesus é esse caminho de volta para Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus estava com saudades de você. Por isso, Jesus veio a este mundo, nos levando de volta para este lugar de encontro, nos resgatando, nos levando para Deus. Que você possa abrir o seu coração para Jesus, que você possa voltar para este lugar de encontro, porque Deus está à sua espera. Não são os prédios, muito menos as denominações. Quando alguém escolhe se tornar igreja, essa escolha é muito mais profunda do que passar a frequentar um templo ou seguir um líder. A igreja deveria ser respeitada como a cultura de um povo, muito mais do que a cultura do lugar onde nascemos, mas a cultura que conscientemente alguém escolhe adotar para si. Essa igreja é muito mais do que fazer parte de um segmento organizado da sociedade que por si só já seria digno de respeito. Essa igreja é um estilo de vida baseado nos ensinos do seu Mestre e Senhor Jesus Cristo. Estilo de vida esse que tem como princípios amar o próximo, respeitar as autoridades constituídas, ser honesto, cumprir suas obrigações como cidadãos. Essa igreja é não retribuir o mal com o mal, mas aprender a amar a quem os odeia e orar para o bem dos que os perseguem. Essa igreja é contribuir para um mundo melhor para todos. Quando a igreja contribui em suas respectivas denominações, ao contrário do que a mídia distorce e difama, ela sabe que contribui pela causa daquilo que crê. Através da igreja, milhões de pessoas têm suas vidas transformadas, famílias reconstituídas, drogados, viciados e criminosos são devolvidos à sociedade aptos para contribuir para um mundo melhor. Pessoas que, à beira de tirar suas próprias vidas, encontram uma nova razão de viver na igreja. A igreja, através de suas obras sociais, tem sido uma fonte de esperança para milhões de famílias quando os governos não conseguem. A igreja, por si só, é essencial para o seu povo e, pelo que ela faz pela sociedade, é extremamente relevante em tempos de crise. A igreja é, sim, essencial. Já compartilhou a nossa noite hoje falando, gente, sobre este tema incrível, a comunicação. Ao meu lado, a Ellen Villanova falando sobre a arte de se expressar bem. Que delícia ter você aqui nessa noite com esse tema encantador. Quando eu comecei a seguir a Ellen, gente, eu fiquei apaixonada, né? Como é que você me achou? Me conta aí, como é que foi? Eu acho que foi mesmo por esse nome, né? Oratória. E o meu interesse, eu fui buscando e encontrei, comecei a ver algumas lives. Aí quando você falou assim, pode participar aí na live, eu falei assim, vou participar aqui. Olha, tem um programa. Foi joia, foi joia. E foi muito legal, muito legal. Obrigada. Eu amo falar sobre esse tema, porque é um tema que eu quero cada vez mais, que as pessoas abram os olhos de que não existe isso. Eu não dou para falar em público, todo mundo é capaz, gente. É nosso, é a nossa comunicação. E é tão libertador. E a gente que está no ambiente aqui da igreja, eu queria até falar sobre isso. Eu tive uma aluna uma vez, eu contei isso aqui agora há pouco nos bastidores, que me emocionou muito. Terminado o curso, ela disse assim para mim, era uma pessoa realmente que não tinha um trabalho de uma visibilidade dela precisasse mostrar o tempo todo, mas ela foi fazer o curso, eu respeitei, claro, queria melhorar sua comunicação, achei bacana, porque geralmente as pessoas vão de forma muito pontual. Sou gerente de não sei o que lá, vendo não sei o que lá, sou médica do palestra. E ela não, mas ela foi fazer o curso. No final eu entendi o que ela foi fazer. Ela terminou no último dia de aula, no curso presencial, nesse caso, ela disse assim, Ellen, eu queria falar uma coisa. Todo mundo contou como foi a sua experiência, ela disse, Ellen, eu quero falar uma coisa. Eu nunca mais vou sair da minha igreja com vontade de tirar dúvidas sobre um versículo e sair com dúvida, porque eu não tive coragem de tirar essa dúvida.
Olha a importância. Então aquela comunicação para ela ali, ela estava plena. Porque o que ela queria era, dentro de uma comunidade religiosa, poder se expressar, poder entender a palavra de Deus, poder falar sobre a palavra de Deus, poder... E como as pessoas perdem, não só a gente perde de não se comunicar, mas o outro que está perto da gente. Verdade. Perde de não receber as nossas informações, os nossos ensinamentos, um conselho. Uma pessoa que é dotada da palavra de Deus, aqui falando bem para o público da igreja, Sim. que ouve muito, que vê o pastor Nivaldo, outros pastores falando, e tá ali preenchido da palavra de Deus, mas que na hora de se comunicar, vê um irmão da igreja, outra pessoa precisando de uma orientação, de um aconchego, de um acolhimento, e não conseguir dizer aquela palavra. Gente, é difícil. E nós vamos aí para a nossa primeira pergunta. Tem muitas participações, muitas perguntas aí. O pessoal quer saber aí sobre comunicação, como é que faz. Vamos aí, a nossa primeira pergunta da noite. Olá, Sara. Olá, Ellen. Prazer estar participando desse programa maravilhoso. E já que vocês estão falando sobre a arte de se expressar bem, a gente sabe que às vezes o nervosismo ele dificulta bastante o falar em público. Como podemos fazer para vencer o nervosismo? Nervosismo, né, gente? Todo mundo tem aquele friozinho na barriga. E é uma coisa normal, e significa até respeito, sabia, Sara? Quando eu fico nervosa, pra mim, assim, eu tenho respeito por essas pessoas, eu quero dar o meu melhor, eu não quero fazer feio, eu quero que as pessoas gostem, tenha vontade também de ser amado, porque o ser humano, ele é um ser que gosta de ser amado, quer ser aprovado o tempo inteiro. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, que nem sempre vão gostar da gente, né? E a gente tem que entender. E Jesus agradou a todos, né? Como já dizem. Pois é, o melhor ditado que há. E que a gente não internaliza, porque a gente continua querendo que todo mundo goste da gente, né? Então a gente tem isso de querer ser amado, e o nervosismo também serve para uma certa adrenalina, para um preparo, para você realmente sair mais cedo, você testar seu som, você ver se tá tudo ok. É uma adrenalina. Se preocupar, né? É uma adrenalina que vai se preocupar, é uma adrenalina que vai lhe colocar desperto, fazer você se preparar antes. Então ele não é de todo ruim. Agora o que eu trabalho, esse nervoso excessivo, ele existe sim. Agora o que eu trabalho é o Pastor Elias, né? Ele é radialista também. Eu vi. Muito obrigada pela participação. Fico feliz, colega de rádio também. Obrigada mesmo. O que eu vejo, Pastor Elias, que a gente deve cuidar muito é de um antes. O nervosismo, muita gente me procura, eu fico nervoso, eu gaguejo, eu tenho branco. Gente, isso tudo acontece porque na realidade a segurança não está tão forte. O que a gente tem que trabalhar é criar consciência que o mais importante é a segurança para falar bem. Quando a gente se ama, quando a gente está com autoestima boa, quando a gente confia no nosso conteúdo, quando a gente confia naquilo que a gente tem para dizer para as pessoas, quando a gente gosta da gente, é um processo todo que a gente vai construindo, e eu faço isso com a metodologia do Ellen Cole, do curso de oratória em Vila Nova, oratória com técnicas de teatro, você vai se sentindo mais seguro. À medida que você vai se sentindo mais seguro, você vai conseguir se expressar para as pessoas de uma maneira mais confiante. Esse nervosismo ele vai ficando de lado. O nervosismo, o ficar vermelho, o suar frio, a dor de barriga, tudo isso é consequência dessa falta de segurança para falar em público. Então é disso que a gente tem que cuidar antes. Ellen, eu cuido e tal, mas e aí? Enquanto eu ainda não tenho essa autoestima, essa segurança, o que é que eu faço? Aí a gente tem alguns truques, um relaxamento que a gente faz, a gente sempre procura inspirar e expirar muito tranquilamente com os exercícios da respiração diafragmática. Isso é eu cuido bastante disso também, Sara, para o telespectador que falou. Principalmente no microfone, né? Que às vezes fica, né? Aquele barulho ofegante da respiração. Isso, tentar colocar ele um pouco mais baixo, não deixar ele tanto na boca para não ficar vazando aquele sopro. Verdade. A respiração diafragmática entre uma coisa e outra para você conseguir se restaurar, se reposicionar. Um pé equilibrado na base também. A gente tem algumas estratégias para fazer com que esse nervosismo não seja tão transparente para o público, porque ele sempre vai existir em alguma medida. Ele sempre vai existir, uma perninha tremendo. Então, quem treme mais coloca um vestido, coloca uma roupa mais folgada. A gente tem estratégias para conseguir disfarçar isso, tem. Mas o que mais importante é a gente cada vez mais trabalhar a nossa autoestima. Porque, por exemplo, uma vermelhidão no rosto, não tem como disfarçar. Um suor na mão, você vai sentir. Né? Mas até tem, você pode até me ver uma ideia agora que eu nunca tinha pensado, uma luz que vai lhe favorecer para aquela vermelhidão não aparecer. A gente vai criando estratégias, mas quando a gente se sente seguro, confiante na gente, a gente se ama, a gente sabe que a gente não é mais do que ninguém, mas também não é menos do que ninguém, a gente vai e fala. Interessante isso. Um abraço para você, viu, meu querido? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos ver a nossa segunda pergunta. Tem muitas perguntas, Ellen. Uau! Olá, Ellen, tudo bem? Me chamo Ana Leia.
E gostaria de saber quais as técnicas que você pode nos passar aí, mesmo que de pincelada, para melhorar nossa comunicação na hora de gravar vídeos, para se comunicar melhor, para não ficar aí repetindo palavras o tempo todo. Como sei que você tem uma grande desenvoltura nessa área, o que você pode nos ensinar aí sobre isso? Tchau, tchau. Ana Léa, muito obrigada pela pergunta. Primeira coisa que a gente vai fazer num vídeo é olhar para a câmera. Olhar para a câmera do celular. A gente sempre tem a tendência a ficar se olhando, ainda mais quando é a câmera frontal do celular. Para você não cair nessa, o que é que você faz? Você vira a câmera mesmo, bota a câmera traseira, não vai ter jeito, você vai ter que olhar pro buraquinho lá, que é a câmera do celular traseira, que é até melhor, tem uma qualidade, costuma ter uma qualidade melhor do que a câmera frontal. E aí você já vai se inibir dessa vaidade, que a gente fica olhando, se vendo se tá bem, se não tá. Então, sempre preste atenção para olhar para a câmera. Porque quando eu olho para a câmera, aqui eu dou a sensação de que eu tô olhando no seu olho, que eu tô olhando para você. E isso é muito bom, eu olhando aqui. Aqui eu tô na câmera certa, não é isso? Essa daqui? Pronto. Então, quando eu olho para a câmera aqui, eu tô dando a sensação de que eu tô realmente olhando para você. Esse ponto aqui que a gente deve imaginar. Quanto a se perder, trocar palavras, a gente pode ter um roteiro. A gente faz um roteiro, coloca as palavras principais, pensa no que a gente vai colocar antes, depois. Cuida também de uma fluidez para não ficar uma coisa tão robotizada. E uma terceira dica, que eu tenho falado muito para os meus alunos, é o uso do teleprompter. Teleprompter, gente, se você for lá nos meus stories no destaque, tem como é que tá lá? Gravar sem decorar. O destaque tá escrito assim, gravar sem decorar. Que eu dou uma super aula sobre o uso do teleprompter, que é um aparelho que a gente usa no telejornalismo para ler as notícias sem precisar decorar. Ou você acha que o William Bonner tá ali tudo na cabecinha dele? Nada disso, tá tudo ali lido. Até porque num jornal dessa magnitude você não pode falar nenhuma besteira. Então tá tudo escrito, pensado, repensado. E aí ele lê. Então o teleprompter, hoje a gente tem um aplicativo também que inclusive dá para fazer nas lives. Enquanto você faz uma live, você está lendo o seu texto. Então, uma dica bacana também para quem está querendo gravar vídeos e fazer textos falados dessa forma. Tenho que me reduzir um pouco, são muitas perguntas, né? Gente, entra lá no meu canal, Ellen Villanova Elencou, que escreve elenco, que aí no direct também eu vou respondendo mais, se não der tempo aqui. Certo. Respondida para você, Ana. Ana, que já esteve aqui conosco também, é uma nutricionista, tem gravado em muitos vídeos, né? Pegue aí essa dica da Ellen aí, ó, e bora pra frente. Eu tenho uma aluna nutricionista que fez só 3 módulos do meu curso e lançou o curso dela. Tem um curso online hoje, tá bombando. Interessante. Vamos aí para nossa terceira? Boa noite, Ellen Villanova. Aqui é o pastor Josué. Estou muito feliz por você estar participando deste nosso programa aí no nosso canal da igreja. Nós sabemos que as pessoas que sabem argumentar e expressam com clareza suas ideias têm uma melhor chance de serem ouvidas e compreendidas. A minha pergunta é: qual é a importância da oratória no desenvolvimento da carreira profissional de uma pessoa? Obrigada, pastor Josué, pela pergunta. A oratória, ela é essencial para a nossa vida como um todo. Na profissão, ela é ainda mais importante porque a gente vai precisar se colocar... Eu olho para essa, né, gente? Para essa de cá. A gente vai precisar se colocar para o outro de uma maneira que nos respalde profissionalmente, para que o outro entenda a gente da maneira como a gente quer ser entendido. O outro, no ambiente profissional, ele não quer gostar da gente, não quer necessariamente achar a gente boa, simpática, ele quer confiar que aquele trabalho vai ser bem feito. Então, a minha oratória nessa argumentação, como o senhor citou, é que vai ser capaz de demonstrar a minha confiança, a minha credibilidade, a minha autoridade naquele assunto, para que você possa confiar em mim. Então, uma pessoa que ela não tem esse preparo da comunicação, às vezes eu tô aqui, ó, fingindo que eu tô olhando no seu olho, né, olhando no seu olho, e aí eu vou e eu hesito aqui, vou pro lado, eu já vou passar uma desconfiança, eu já vou passar que eu não tenho muita segurança naquilo que eu tô falando. Então, o entusiasmo naquela hora, na argumentação, no olhar, as técnicas que a gente usa na oratória são muito importantes para que nesse ambiente profissional você se coloque de uma forma com autoridade, que a pessoa confie em você, autoridade no sentido de conhecimento, que a pessoa acredite, poxa, essa pessoa aí é bacana, ela vai resolver o meu problema, ela vai me ajudar, que é isso que nós queremos como profissionais, que os outros acreditem no potencial que a gente tem de servi-los, porque o trabalho nada mais é do que servir o outro, né? Verdade. Um abraço aí para o nosso querido pastor Josué, a Rubia Carla também, a todos os nossos queridos irmãos aqui que têm sempre nos acompanhado. Um grande abraço para vocês. Fica aí a dica. Vamos aí para a nossa próxima? Vamos sim.
Boa noite a todos do programa Conversa com Sara, nesta noite, com um assunto tão importante, tão pertinente. A oratória, ela faz parte da nossa vida, faz parte do cotidiano cristão. Afinal de contas, todos nós temos um chamado, que é de irmos e onde formos, levarmos o evangelho a toda criatura. E levar o evangelho a toda criatura é comunicar as verdades centrais do evangelho, com clareza, com objetividade, para que o Senhor se torne conhecido a todo mundo. Durante a história da igreja, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, eles usaram da oratória para poder fazer essa comunicação, fazer uma defesa coerente, elaborada da fé, de forma que de fato essas verdades fossem transmitidas de uma forma não apenas eloquente, mas de uma forma equilibrada, de uma forma sistemática, de uma forma coerente. Então eu gostaria que a nossa convidada aí falasse um pouquinho, sobre essa importância, de se ter conhecimento, dos conceitos principais da oratória para as pessoas que irão ouvi-la. Ok. Obrigada, Isa, pela pergunta. Você falou uma coisa que a gente estava comentando aqui nos bastidores antes de começar a gravar. A importância para a comunidade religiosa dessa comunicação bem colocada, essa comunicação assertiva. Por que tem essa importância? Porque o que a gente sabe é que a comunidade ela quer levar a palavra a cada vez mais pessoas. E a gente encontra, às vezes, acho que eu falei isso agora há pouco aqui também, além dos bastidores, a gente encontra pessoas que estão ricas ali daquela palavra, mas não conseguem transbordar, não conseguem passar para o outro esse carinho, essa atitude, uma palavra, levar o evangelho para as pessoas. Então não é só o pastor que está lá na frente. As pessoas que estão ali comungando da palavra, é importante que elas também consigam transmiti-la para outras pessoas. Uma pessoa que está ali querendo de repente visitar a igreja, mas está meio hesitante, você vai, diz aquela palavra, se enche daquele ouro em pó, que é uma palavra bem constituída, principalmente a palavra bíblica, não tem nem o que dizer, sobre isso, é a palavra maravilhosa, e você tocar o coração de uma pessoa a partir da sua oratória, a partir da sua comunicação. E um ponto que eu gostei muito que Isa destacou foi a eloquência. Não é só essa eloquência vibrante e tal. Passou o tempo, gente, em que a gente gosta de um vozeirão, que a gente gosta de um jeito de falar, a gente gosta de ser tocado, a gente gosta de que as palavras cheguem na gente. A gente tinha antes o jornal, o Cid Moreira, atenção, não sei o que. Aquela voz marcante. Hoje não, você tem o Renata Vasconcelos leve, que interage, que troca, que tem um carinho na fala. Então essa comunicação que a gente quer, se você chega na casa de alguém e falando o evangelho de uma forma, você não vai tocar. É tocar na simplicidade, na clareza. Não precisa usar palavras difíceis, rebuscadas, que muitas vezes a Bíblia usa, até por uma questão histórica também. Parece que a gente tem simplificado demais o nosso português com o tempo, mas deixar isso mais claro. Para quem você está falando, com quem você quer conversar, que nível de escolaridade tem essa pessoa, que palavra que eu posso usar para chegar nessa pessoa, a adequação, porque é isso que o jornalista faz. A gente entrevista um especialista e a gente faz esse especialista, Sara, ser traduzível, ser compreensível para quem não entende nada. O jornalista só faz essa ponte. A gente também não entende o direito que o especialista está falando, mas o especialista explica a gente entende, e aí a gente vai, explica para o telespectador, no meu caso, que sou jornalista de TV ou no rádio, e explica com as melhores palavras para chegar naquele telespectador, de uma TV aberta, de uma linguagem mais simples, de uma linguagem mais clara. Então, a mesma coisa para a comunidade cristã, que quer chegar às pessoas. Para quem você vai falar? Quem é aquela pessoa? Nível de escolaridade? De que forma eu posso me colocar? E sempre, gente, ter a certeza, nem achar, que a palavra mais simples é a melhor. O rebuscamento, essa vaidade da gente usar uma palavra para o outro achar que nós somos cultos, isso é bobagem. A pessoa pode até achar que você é culto, mas ela não vai se conectar, ela não vai fazer aquilo que você quer, que é de repente trazer essa pessoa para conhecer também a palavra de Deus. Bastante interessante. Um abraço aí para a Isa, que é professora do Seminário de Teologia aqui, Batista Nacional. Um abração para você, Isa. Vamos aí para a nossa próxima? Olá, tudo bem? Meu nome é Isabel e eu gostaria de saber dicas para vencer o medo de falar em público, seja um público presencial ou online. Isabel, é o que eu falo, a gente precisa ter uma autoestima muito bem constituída. O que eu acho bem curioso, as pessoas sempre me procuram eu fico nervoso, fico tímido, tenho medo. Mas a causa disso, gente, onde é que está a causa? Para a gente trabalhar a causa e a gente ter um bom resultado. Porque eu não trabalho com padrões de lhe dizer,
Para você parecer um tipo de pessoa assim, você abre a mão. Aí, para você falar de tal jeito, você fica mais em pé no cantinho do palco. Se você quiser não sei o que lá, você anda pelo palco. Não, isso tem que ser seu. Isso tem que ser da sua autenticidade, da sua verdade, da sua essência. Eu gosto muito de dar um exemplo de uma aluna que eu tenho, que ela fica muito mole. Sempre dou esse exemplo. Uma aluna que eu tenho que ela é muito assim, bem desengonçada mesmo, é o jeito dela. Normalmente, o que um professor de oratória faz? Levanta, fica com a postura firme e tal. Não. Para ela não, para ela aquilo é charme. Ela é estilista, ela é extremamente bonita, charmosa, ela é malemolente assim mesmo. E para o nicho dela funciona, para o mercado de trabalho dela aquilo funciona. Então é descobrir qual é a sua autenticidade para aquele momento. Esse é um dos exercícios que a gente faz para melhorar a nossa autoestima, a nossa segurança. A pessoa nesse caso ter a certeza de que tá tudo bem ela ser do jeito que ela vai conseguir se expressar bem. Então, um aspecto do nervosismo dela ali diminui naquele momento porque ela já se aceita daquele modo e vê que é um charme dela. Então, o nervosismo, na realidade, é uma segurança que a gente tem que ir criando na nossa forma, na nossa essência, no nosso jeito, que o nosso jeito é legal de falar, que a gente tem o que passar para o público, que a gente tem um conteúdo. Às vezes eu digo para as pessoas, coloca no papelzinho tudo que você já viveu em termos daquele conteúdo. As histórias, por exemplo, você é mastologista, você vai falar lá sobre um determinado tipo de câncer de mama. O que você já viveu naquilo? Ah, eu já atendi tais e tais pacientes assim, eu já fiz um congresso sobre isso, eu já dei uma palestra sobre aquilo, eu já estudei com tal professor que sabe sobre isso, eu sei muito sobre aquele assunto. Aí isso já vai lhe dar uma autoestima de conteúdo, eu sei aquilo. Segunda coisa, pensar que as pessoas que vão lhe ouvir são pessoas que precisam daquele conteúdo, precisam daquela informação. Engraçado que eu tive uma aluna também médica, não é mastologista, mas ela foi dar uma palestra sobre câncer de mama numa comunidade muito carente. E ela veio muito nervosa conversar comigo, a Isabel, né? Isso, Isabel. Ela veio, Isabel, muito nervosa conversar comigo. E eu disse, olha, não pense em você, o foco não é você. O foco são essas pessoas ali. Talvez você possa salvar uma vida. Imagina que maravilha você conseguir passar uma informação que preserve uma vida para pessoas que não têm aquela informação. Então, são essas duas coisas, a nossa segurança, a nossa consciência da nossa capacidade e a consciência de que o outro precisa da informação e não necessariamente de você. Não é você que é o mais importante ali. Várias vezes no jornalismo eu me deparei assim um pouco preocupada comigo, se eu estava bem, se eu não estava, como é que eu ia falar? E de repente caía a ficha. Não, gente, as pessoas não estão preocupadas com a Ellen. Elas querem saber a informação. O que você tem para oferecer, né? E se eu estiver nervosa, eu não vou oferecer com clareza. Eu não vou oferecer com assertividade, com objetividade. Eu vou deixar as pessoas confusas. Verdade. E elas não estão nem aí para mim, elas querem a informação. E quanto mais tranquila eu estiver para passar aquilo com clareza, melhor para todo mundo. Para mim como profissional e para o telespectador que vai ouvir aquela informação. No teatro também a pessoa quer se emocionar. Então, o foco não é você. O foco é o outro. Quando a gente se entrega ao outro, tudo fica mais fácil. Respondido para você aí, Isabel. A Isabel que já esteve aqui conosco, essa doutora maravilhosa falando sobre a saúde da mulher. Um grande beijo para você, viu, Isabel? Vamos aí para nossa próxima? Olá, Sara. Olá, Ellen. É um prazer muito grande poder participar desse programa, cujo tema muito me interessa, que é a oratória. É um tema muito utilizado hoje em dia. A oratória hoje está em todas as ocasiões, praticamente, de nossa vida, tanto em palestras, em aulas, em igrejas, nos jornais, em redes sociais. Sempre estamos utilizando o poder da palavra, não é mesmo? E uma dúvida que eu tenho sobre esse tema seria qual a forma, ou existe alguma técnica em que a gente possa utilizar para persuadir o nosso público? Em que sentido? No sentido de transmitir com confiança a nossa mensagem. Qual a forma, Ellen, que você como jornalista, qual a técnica que você utiliza para que a sua mensagem toque o coração do seu público, alcance a confiança e a segurança do seu público? Essa é a minha pergunta. Obrigada, Jaqueline. Amei a pergunta, achei uma pergunta muito bacana. Já que é ótima. Muito boa mesmo. Várias coisas a gente tem que fazer quando o assunto é persuadir o público, persuadir uma pessoa. Primeiro, você ter realmente argumentação, você ter algo convincente, porque se eu ficar blá 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 blá, eu posso estar a melhor maneira que possível de falar, mas ninguém vai entender o que eu estou falando, eu não vou convencer. Então, precisa existir mesmo uma argumentação coerente, uma argumentação
forte para quebrar aquele argumento ou para quebrar aquela objeção, fazer aquela pessoa acreditar no que você está falando, um argumento forte mesmo, um argumento pensado. Em segundo lugar, a gente precisa olhar nos olhos. Aquilo que eu falei agora há pouco sobre hesitar. Quando eu estou olhando para você e eu dou uma vacilada assim, a pessoa já fica, acho que ela não está confiando muito no que ela está dizendo, não. Tem até estudos, né? Você olha para o lado direito está mentindo, você olha para o lado esquerdo está imaginando, tem uns estudos assim. Mas o básico é, se você tira o olhar da pessoa ali, você já passa uma insegurança na sua fala. Então, concentre o seu olhar. Não precisa ser um olhar agressivo, invasivo, um olhar firme naquela pessoa. Uma argumentação consistente, um olhar firme. E eu gosto muito de trabalhar também com entusiasmo. Quando a gente tem um entusiasmo dentro da gente para falar alguma coisa, a gente acredita naquilo e a gente passa a demonstrar para o outro que também acredite. Também acredito porque eu estou entusiasmada. A emoção do ser humano, gente, é algo muito forte. É muito forte. Quando a gente está dotado de uma emoção que contamina as pessoas, porque eu posso chegar aqui nesse ambiente e tá aqui, oi Sara, tudo bem, não sei o quê, mas de repente eu entro, oi Sara, e aí? Bora gravar o programa, vai ser massa. A pessoa vai se imbuindo daquele entusiasmo também. Então o entusiasmo ele é muito poderoso numa persuasão, muito poderoso mesmo. É você transbordar no seu olhar, que é a nossa janela da alma, aquela vontade de mostrar para a pessoa o quanto você gosta daquilo, o quanto aquilo vai ser bom para ela, o quanto aquilo é maravilhoso. Em qualquer área que seja, você vai convencer um paciente, por exemplo, a adotar um tratamento que ele não tinha pensado antes. Mas esse tratamento aqui, olha o que ele vai fazer, olha os resultados que ele tem. Deixa eu te mostrar aqui os resultados dos meus pacientes. Esse paciente aqui não foi meu, mas foi da minha colega, ele teve esse resultado. E aí você vai com o argumento, mas também mostrando o seu entusiasmo que você acredita naquilo. Isso é muito importante. Então você tem uma argumentação, se eu puder passar 3 dicas aqui rápidas, a argumentação, o olhar firme e o entusiasmo na sua fala. Ok. Respondido para você aí, Jaque. A Jaque que é de Brumado. Olha. Um abraço para o Júnior também, para a Aninha, para toda essa família maravilhosa. São profissionais de excelência. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos aí para nossa próxima. Cara, você é um amor. Dá vontade de dar um abracinho. Não é pena que não pode abraçar. A gente é tão fofa, tão querida. Boa noite, Sara. Boa noite, Ellen. A pergunta que eu tenho para vocês hoje é a seguinte. Às vezes a gente começa a falar, discorrer sobre alguma coisa, às vezes até palestrar e dá um branco. A gente não sabe mais o que estava falando, Lorena, não consegue mais formular as frases. E eu queria saber, existe alguma dica, alguma estratégia que a gente pode adotar nessa hora para retomar o raciocínio e não ficar ali travado? O branco, Ellen, meu Deus, né? Desde que estudávamos ali primário na escola, o famoso branco. Deu branco, tia. Eu não lembro de nada. Lorena, muito boa essa pergunta também. Gente, eu trabalho oratória de uma maneira muito leve, Sara. Muito leve. Inclusive, quando eu estou gravando os meus áudios para os meus alunos, eu tenho um canal no Telegram e eu gravo insights que eu tenho, pensamentos que eu tenho. Eu erro, às vezes eu deixo erro. Eu não volto. Eu não volto, que é justamente para mostrar para o meu aluno que está tudo bem. A gente tem que ter essa leveza. Não tem que ter esse perfeccionismo, esse medo que trave a gente. Tudo certinho. Não, nem funciona, nem fica bom, nem fica bonito. O bom é o natural mesmo, é a vida como ela é, a verdade. Então, um dos aspectos do branco, que vem também do nervosismo, que foi o pastor Elias que perguntou, é a gente se libertando dessa insegurança que a gente tem para falar perante os outros. Essa coisa decorada, né? Isso, eu vou chegar no branco, mas quando a gente começa a se libertar dessa insegurança, que a gente se sente mais forte, mais seguro, mais autêntico, mais verdadeiro, a gente começa a se sentir mais tranquilo e aí vai evitar o nervosismo, a vermelhidão no rosto, essas coisas que eu estava falando antes. E o branco também. O branco, ele vem desse nervosismo, ele vem da adrenalina que a gente fica, do medo e da desconcentração diante de um contexto. E aí, esse nervosismo me toma. O que eu tomo muito como branco? A nossa concentração, ela não está tão precisa naquele momento. Eu estou aqui tentando falar com você, mas eu estou um pouco preocupada com o horário, eu estou preocupada com o Nivaldo, eu estou preocupada se eu estou me saindo bem. Aqui eu estou realmente um pouco preocupada porque o vestido está muito curto, eu estou toda hora puxando. Então, eu me desconcentro um pouco da minha fala e aí vem um branco. Quando a gente está ali totalmente concentrado no que a gente está falando, totalmente naquela fala, sem estar nervoso, sem estar preocupado, sem estar com medo do que estão achando. Quando a gente vai diminuindo essas coisas ao nosso redor, a gente vai se colocando mais concentrado no nosso conteúdo, a chance da gente diminuir o branco é enorme. Esse branco ele vai sendo cada vez
mais raro, porque eu estou muito concentrada. Eu sei que eu sou boa no que eu faço, eu sei que eu estou bem na minha palavra, eu sei que eu estou com a argumentação boa, que eu estou com a dicção boa, que eu estou com o cabelo penteado, que eu me maquei, eu já eliminei vários problemas, então eu sei que eu estou concentrada e a chance de eu ter um branco vai ser muito menor. Caso o branco exista, que é possível, lógico, muito possível, o que é que eu faço? Eu tenho 2 alternativas. Atenção, porque você vai se surpreender. A alternativa número 1, se eu estou muito confortável nessa situação, que é o que normalmente acontece comigo, eu digo, gente, eu esqueci o que eu estava falando, alguém me ajuda aí? Não me lembro. Isso vai diminuir a minha autoridade? Isso vai diminuir a confiança que as pessoas têm em mim? Não, eu lhe digo o contrário, vai aumentar a empatia que as pessoas têm. Vão dizer, poxa, eu também tenho branco, ela também tem um branco, vão me ajudar. Não, Alice, você tá falando disso, não foi disso. Ah, tá, beleza, gente, lembrei, e toca o barco. Não vai tirar sua autoridade, gente, vamos ser leves, a vida já tá muito complicada pra gente ainda, tive um branco. Não, tá tudo bem. A outra alternativa, se eu tô num ambiente que eu não me sinto tão confortável assim, porque tem ambientes e ambientes, né, gente? O que é que eu faço? Eu vou embora no assunto. Eu esqueço aquilo ali, vou embora, Por exemplo, a gente tá falando aqui de expressão, né? Eu tô falando especificamente sobre o branco. Aí me deu um branco sobre o branco. E aí eu volto a falar de expressão. Dou uma enrolada, entre aspas. Volto a falar de expressão. Pois é, Sara, a expressão ela é muito importante. Aí vou falando de coisas que já estão bem na minha cabeça. Quando a gente fala, a gente se sente pleno na vida com uma coisa que eu sempre falo. Então, uma coisa que tá sempre ali na minha cabeça. Vai voltar. Vai voltar. E não se preocupe. Volta. Uma hora volta. Uma hora volta. E não se preocupe porque o outro não sabe o seu texto. O outro não conhece a sua fala. Nem eu conheço, eu tô aqui improvisando. Imagine se você conhece. Então eu vou improvisando, eu vou pra lá, vou pra cá, uma hora vai voltar. Eu uso essas 2 estratégias. Ou o conforto de perguntar, gente, eu esqueci o que eu tava falando, alguém me ajuda aí, me deu um branco aqui, pronto. Ou eu vou lá na frente, volto até esperar a hora que esse vazio vai ser preenchido novamente e eu retomo o meu assunto sem contar a ninguém nem vai perceber porque as pessoas não conhecem o seu texto, aqui nem teatro. A não ser que você tenha lido 1000 vezes Shakespeare, que você esteja interpretando um clássico de Shakespeare, com todas as palavras, todos os textos e a pessoa tendo decorado, ninguém vai saber seu texto. Daqui a pouco você improvisa até melhor do que... De Shakespeare tá difícil. Tá difícil. Mas assim, as pessoas não conhecem seu texto. Eu brinco, a não ser que você esteja recitando Atirei o Pau no Gato e parabéns pra você pode ir pra lá e pra cá, que ninguém vai saber. Verdade. Porque parabéns pra você, todo mundo conhece, né? Ih, ela errou. Lori, obrigada pela sua participação. Ela disse assim, olha, eu gosto desse tema, quero participar. Que bom, fico feliz. Me sigam lá, gente, eu quero todo mundo lá comigo, tá? Verdade. Ellen Villanova, o Nivaldo vai colocar aí bem grande, né? Ellen Villanova, ela ficou só... Vamos nos comunicar. Vamos aí pra próxima? Saber se expressar, se comunicar e se relacionar são fatores essenciais para se ter relações humanas saudáveis e crescimento profissional. O tempo todo estamos interagindo e nos comunicando. Mas, mesmo assim, um grande número de pessoas não sabem se expressar. Por que será que é tão difícil se expressar bem? Um dia desse eu conheci Rosaline no lançamento de um livro na Nobel e eu amei esse nome, Aline. Achei tão lindo. Ela já esteve aqui comigo também, falando sobre autoestima. Foi? Você gosta de falar também sobre autoestima. Ela tem um programa, né, na Melodia. Sim, tem o Espaço Mulher, é uma mulher maravilhosa. Beijo, Roselene, eu acho linda, Helene. Ela perguntou aí, ó, tá vendo? Fica concentrada no me deu um branco. Tá vendo? Me deu um branco. Vendo? Deu branco. Ela perguntou sobre por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil se expressar? Quais são as características, os fatores que trazem isso? Primeiro, assim, pode ser uma questão de instrução mesmo, de escolaridade. Quanto menos instrução a pessoa tem, mais difícil vai ser ela ter essa comunicação. E aí, o que eu recomendo para resolver isso? Leitura. Leitura, eu não estudei, agora tá tarde, não vou voltar para a escola. Leia. E não fique querendo ler os clássicos, as coisas mais difíceis. Leia livros simples, mas leia. Tenha bagagem para você ter mais vocabulário. Quanto mais palavras estiverem na sua mente, quando a palavra fugir, vem outra. Isso você vai armazenando no seu interior. E você pode dizer assim, eu, por exemplo, vou contar uma coisa a vocês. Eu leio, eu às vezes não me lembro exatamente de tudo que eu li naquele momento, de toda a história. Mas fica dentro da gente. As palavras, elas vão ficando ali no cérebro, elas vão ficando, se acumulando e a gente vai tendo mais potencial
potencial de expressão, mais potencial de montar frases, de conexão. Então a leitura ela é fundamental para a gente constituir a nossa oratória. O que eu mais entendo que seja um problema para a expressão é a instrução, a escolaridade. Quando ela é muito baixa, fica mais difícil da gente se relacionar, da gente se comunicar, da gente dizer aquilo que a gente quer para o outro entender. E sempre a gente batendo ali, ó, na mesma tecla, autoestima, amor próprio. Se eu não me sinto seguro, como eu vou olhar nos olhos de uma pessoa e conversar? E o jornalismo me ensinou isso. Eu tenho um exemplo clássico que eu sempre dou do dia que me marcou, que eu entrevistei uma mulher que morava numa casa que passava um esgoto dentro da casa dela, uma mulher paupérrima, sem instrução nenhuma, e o governador da Bahia depois no Palácio de Ondina, no mesmo dia. E aí? As duas histórias me interessam igualmente, eu olho no olho dos dois igualmente, eu converso da mesma forma. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente ter essa segurança, esse amor próprio para conversar com a pessoa. Se a gente está seguro ali, que pode conversar com o repórter, que aquela pessoa ali mesmo tenha ter estudado, achando que não sabe nada, eu me amo, eu tenho direito a uma casa melhor, eu vou olhar no olho dessa repórter e vou dizer que eu quero uma casa melhor, ela vai conseguir expressar para mim o que ela quer, independente das palavras. Então o amor próprio ele ainda está acima da instrução. Mas a instrução ela é muito importante se a gente quiser ir melhorando a nossa comunicação, nossa habilidade. Então, ler abre esse horizonte, né? Demais. A gente teve um comercial agora há pouco aí do pastor Nivaldo e eu estava percebendo como, geralmente os pastores de uma forma geral, eles já têm uma tendência a dar brilho em algumas palavras, que eu chamo de colorido do texto. Coloca uma palavra mais forte, eu não vou lembrar agora qual foi o texto que ele disse, mas assim, em momento de crise é que precisamos estar na igreja. Sobre a igreja, sobre a importância da igreja. Isso, mas aí nessa frase, é nesse momento de crise que devemos estar na igreja. Olha como ele coloca ênfase na crise. Então isso vai dar um colorido para o seu texto. Quando você lê alguma coisa com a pontuação correta, do jeito que o autor pensou, e você lê em voz alta para outra pessoa entender, você vai tendo a noção se essa pessoa está conseguindo entender da forma como você entendeu aquele texto. Porque a nossa interpretação daquela leitura, a forma como a gente lê, tem que ser mais ou menos como o autor pensou. Então você vai dar as pausas, o ritmo, você vai pensar nas palavras, no colorido das palavras, como aquilo deve ser lido. Então leia em voz alta para alguém do seu lado para ver se ela entende. Com entusiasmo, com conexão. Então vamos ler, gente. Vamos ler. Um abraço, Rose. Um grande beijo no seu coração, viu? Vamos para a nossa última já, Nivaldo? Penúltima. Olá, boa noite. Tudo bom? Me chamo Mariana Coelho. Sou administradora, professora do ensino superior privado e mestranda em intervenção educativa e social. Quero agradecer a participação no programa de Sara, mandar um forte abraço para Sara e Nivaldo. Minha pergunta para a Ellen é a seguinte: Ellen, agora com a educação remota, muitos alunos têm enfrentado dificuldade de abrir a sua câmera para interagir nas aulas. Queria saber de você o seguinte: qual seria a sua dica para que esse aluno enfrente esse desafio e consiga abrir a sua câmera e o seu áudio e participar melhor das aulas? Muito obrigada e um forte abraço. Uau. Mariana, como tá difícil, viu? Como tá difícil para essas crianças. Não sei se ela até acho que ela talvez esteja se referindo já aos universitários, mas ainda assim, são saídos, recém-saídos da adolescência. Tá todo mundo, né, nessa pegada agora do vídeo. Que tem tímidos. Tímidos, complicados, com medo desse bullying também dos colegas no caso do ensino médio, né, que eles sofrem mais com isso. Verdade. E é difícil mesmo. Vocês, professores, estão passando uma barra. Um dia desse eu dei um workshop para os professores da FAINOR sobre como eles fazerem vídeo, que também tem sido difícil para os professores. De repente, como eles estão dizendo assim, não quero ser youtuber. De repente, eles se viram numa atitude que não queriam. Eles queriam dar aula de presencial e foi necessário. E nesse caso, também um aluno que de repente está tendo que gravar vídeo. Para o aluno do ensino médio tem sido até mais fácil, que ele já está ali com a selfie do celular, ele já está se apropriando disso. Né? Para os mais velhos aqui já da minha geração, que não fizeram teatro, jornalismo, já está mais difícil, porque não teve esse costume. A gente pegou ainda câmera de Polaroid, né? Polaroid não, mas de filme, né? Então, é tudo muito novo. O que eu posso dizer para esse aluno? Primeiro, assim, eu acho que os professores, eles deveriam cuidar também, em vez de estar só colocando isso no aluno, cuidar de ter um canal de comunicação mais adequado a esse momento. O que está se fazendo muito hoje é filmar uma aula presencial. Colocar uma aula que seria presencial e colocar no online simplesmente filmada aqui. Sem pensar em recursos, em vídeo que entra, em tecnologia, em acessibilidade, em troca, em interatividade. Eu acho que talvez os professores das faculdades, elas tivessem que ir mais por esse caminho
de uma coisa mais voltada para o mundo virtual mesmo, para a internet, do que querer que simplesmente filmar uma aula. É como filmar um espetáculo de teatro, sai uma porcaria, gente. Ator não gosta que filme espetáculo de teatro, porque não dá. O canal televisão, ele é diferente do canal teatro. A interpretação é diferente. O teatro, ele é maior, ele é grande. Então, se você filma isso aqui, se eu tô o tempo todo aqui, ó, vão dizer, ela é maluca, como é que ela tá na televisão falando desse jeito? Porque o canal do teatro, ele é diferente. Então, eu acho que o primeiro passo vem o desafio da instituição, da escola, das universidades, colocarem um canal de comunicação para esses adolescentes, para esses jovens, que seja mais adequado a realidade da internet, a realidade da interatividade, fazer uma coisa que realmente atraia essa atenção. E aí, quando, não, mas a gente ainda não tem isso, o que é que a gente vai fazer? Cara, é uma pergunta muito difícil, viu? Porque a gente vai ter que melhorar essa autoestima desse adolescente, desse jovem, não é fácil mesmo. Eu não tenho resposta para tudo e eu vou ser bem humilde aqui de dizer que eu não sei o que fazer para esse jovem abrir a câmera. Eu não sei o que fazer, eu acho que a gente tem que buscar da instituição que seja uma maneira mais atrativa dele estar lá. Que ele se sinta mais atraído para estar naquele lugar e não cumprindo o trabalho. Por exemplo, Sara, tem escola que tá de 7 às 12 online. É cansativo demais. É cansativo pro olho. Quem disse que um conteúdo presencial passado no online tem que ter o mesmo tempo? Isso tem que ser estudado. Claro que foi tudo muito rápido, ninguém tem culpa, ninguém é responsável por nada agora nesse momento. Mas eu acho que precisa haver esse estudo. E talvez até, eu tive uma ideia aqui pensando, cobrar menos desse aluno que ele abre a câmera. Deixa ele mais em paz. Cria outra estratégia de áudio. Deixa ele em paz. Deixa ele querer aprender. Senão vai virar um suplício para ele toda vez que for uma aula. Não quer abrir o áudio não, tudo bem, mas vai ter que aqui, mandar a câmera, tudo bem, mas vai ter que mandar um áudio, vai ter que fazer uma tarefa, vai ter que ligar para o colega, fazer um grupo de WhatsApp com equipes pequenas que vão interagir. Entende? Cobre menos desse aluno, vamos ter mais empatia, mais amor nesse momento, que não tá fácil para eles não. Ô, Sara, já imaginou a gente na escola assim, sem um lanche, sem a pacarinha do recreio, sem a fofoca. Sentado ali em frente, né? E sem trocar o bilhetinho debaixo da cadeira, sem colar o chiclete. Não dá, né, gente? Tá difícil. Como diz a Eri, né? Vamos fazer as coisas mais leves, né? A vida já tá tão difícil. Né, Mari? Beijão pra você, a Mari, que é só terapolitana também. Eita, conterrânea. Tá hoje em Sagem, em Santo Antônio de Jesus. Um abraço pro Júnior, pra essa família linda. Beijo, amiga. Valeu pela sua participação. Vamos à última? Boa noite, Ellen. Boa noite, Sara. Tudo bem? Primeiramente, é um prazer imenso ter você aqui com a gente, amém? Nós sabemos que a comunicação ela é essencial para a nossa vida em comunidade. E se comunicar é muito mais do que falar. Como jornalista e atriz, então, quais seriam então os conselhos que você nos daria para que possamos nos expressar da melhor forma possível? Muito obrigado. Olha aí, ó, meu digníssimo participando também. Falei assim, você tem que participar também, porque você é um comunicador também. E muito bom, diga-se de passagem. Tem um texto muito fluido, me incentivou muito, como eu te falei, me incentivou muito a estar aqui hoje, a me expressar. Falou assim, não, vai, você pode, você consegue. E eu tenho vergonha, eu não vou não, vai sim. E é um parênteses que eu quero fazer, Sara, parabenizar esse casal, uma harmonia muito grande, a gente percebe. E não é todo homem que incentiva uma mulher a estar diante de uma câmera, aparecer maquiada, bonita e estar para todo mundo. Então isso é uma prova de confiança, de amor, de respeito, de dignidade como casal e de parceria. Então, parabéns mesmo, parabéns. Corações, amor, raro. pra você. E aí, respondendo a pergunta dele, tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, que é o autoconhecimento, Nivaldo. Eu acho que quando a gente conhece o nosso corpo, ele perguntou como o teatro pode ajudar, né, na nossa expressão e tal. Quando a gente conhece o nosso corpo, eu entendo até onde eu posso ir. Então, eu sei, por exemplo, se eu estou acostumada a ficar sempre com o meu bracinho aqui, muito tímida, não experimentar esse corpo, eu não sei como é que ele funciona se eu abrir os braços assim. E olha que beleza, quando eu abro os braços assim, eu não fico mais leve, mais solta? Vou dizer a mesma frase, tá? Gente, eu adoro Vitória da Conquista. Gente, eu adoro Vitória da Conquista. Olha a diferença que tem. Então, se eu começo a experimentar como o meu braço fica assim, como o meu braço fica assado, como eu fico se eu deito, como é minha voz. Ai, gente, você usa uma voz mais fina. Oi, Sara, oi! Ou você usa uma voz mais grave, Sara? Olha só, tá muito legal o programa, gostei muito, é muito bacana. Se eu coloco minha voz mais no peito, ressoa no peito. Então, eu vou entendendo
as ferramentas de comunicação que eu tenho no meu corpo. Eu abro essa caixa de ferramentas, subutilizada no dia a dia, porque a gente está sempre com as mesmas expressões, falando o tempo todo do mesmo jeito. Oi, tudo bem, como vai? Uma recepcionista está todo dia, não, a doutora está aqui, ela já vai atender. Então, ela não tem muitas possibilidades de experimentar tudo que Deus deu pra gente, de potencialidade de comunicação. E aí, quando a gente começa nas técnicas de teatro a experimentar essa voz que vem, que vai, e o corpo, se eu boto o peito pra frente, se eu boto pra trás, se eu ando muito empinada, se eu ando com a cabeça, eu vou conhecendo as formas que eu tenho para me expressar. E aí eu escolho conscientemente, em cada momento, como eu vou me expressar naquela situação. Como eu contei agora há pouco do aborrecimento que eu tive no mercado hoje. Eu escolhi, como é que eu devo me posicionar para essa pessoa que tá achando que pode gritar comigo, provavelmente porque eu sou uma mulher, né? Tá achando que pode me dar uma diminuída ali, que eu não vou responder nada, que ele tem mais força na voz, uma voz mais grave. Eu vou olhar firme, eu vou colocar uma voz assim, eu vou colocar um corpo mais enrijecido, eu vou criar as estratégias que na realidade já estão em mim. Eu vou só montar um quebra-cabeça, como vai ficar o olho, como vai ficar a boca, como vai ficar a voz. Vou montar esse quebra-cabeça que é meu. O que é que o ator faz se não experimentar todas as potencialidades que ele tem para quando ele tiver um personagem, ele colocar as ferramentas adequadas que ele possui para aquele personagem? Se eu vou fazer uma Julieta, poxa, eu sou dengosa, às vezes eu sou dócil, eu sou amorosa. Não, às vezes eu sou, né? Então, essa característica minha eu vou botar pra minha Julieta. Aí eu vou fazer uma Lady Macbeth. Eu tenho uma inveja dentro de mim, eu tenho uma ambição dentro de mim. Em que momento que eu posso expressar? Como é que é quando eu expresso isso? Então eu vou colocar isso aqui no meu personagem. E nunca vai haver uma Lady Macbeth igual a outra, nunca vai haver uma Julieta igual a outra. Porque a sua experiência, a sua forma de demonstrar amor é diferente da minha forma. E isso é que é lindo no teatro. Isso que faz os personagens serem diferentes. E é até interessante quando um personagem, ele sabe interpretar vários, né? Ele sabe ser o ruim, o vilão, sabe ser o bonzinho. Cara. É isso que é lindo no teatro, tá tudo na gente. O ser humano ele é dotado de várias emoções, a gente é muito dúbio, a gente é múltiplo, para falar melhor. Então a gente consegue interpretar um malvado, consegue interpretar um mocinho, quando a gente faz teatro para descobrir cada uma dessas potencialidades. A gente brilhou, porque é lindo, né? Estou vendo seu entusiasmo ouvindo isso. Porque é lindo a gente ter isso. E aí o teatro pega isso na gente, com as técnicas que eu utilizo, voltadas para a oralidade, sem a pessoa precisar fazer personagem, e entender o potencial que ela tem para, na hora, ela conscientemente se expressar. É que nem eu com minha filha. Para mim, isso está muito claro. Minha filha, às vezes, eu tenho vontade de rir de uma coisa que ela fala. De uma coisa que ela fala. Mas aí eu sinto que no momento eu tenho que dar uma segurada. Então não posso deixar. Não posso deixar a espontaneidade vir. Eu tenho que dar uma segurada. E aí eu venho com os meus recursos. Como é que conscientemente? Não, eu preciso agora ficar firme, botar uma voz, não sei o quê. Aí, na consciência, eu coloco minha comunicação. A comunicação deixa de estar ali ao vento, correndo solta, para estar mais consciente na gente, Nivaldo, que faça a sua pergunta. Para estar mais consciente na forma que a gente pode se expressar, no conhecimento que a gente vai ter do nosso corpo, para a gente poder se expressar da maneira adequada naquele momento. Porque eu trabalho com 3 pilares: conhecer, desenvolver e amar. Primeiro eu me conheço. Depois eu desenvolvo aquilo que não está tão bom e aí eu começo a gostar mais de mim, porque eu vejo o potencial que eu tenho para me expressar. E eu me expresso com mais segurança, com mais autoconfiança, não importa se eu tô gorda, tô magra, se eu tô com a pele ruim, se eu tô com o cabelo bagunçado. Eu começo a gostar mais de quem eu sou, porque eu confio mais, eu conheço mais quem eu sou. Uau! Quantas dicas maravilhosas! Eu tenho certeza que quem está aí assistindo, está aí absorvendo. Que noite maravilhosa, quanta aprendizagem. Muito gostoso mesmo, Sara. Te agradeço muito, muito. E peço ao pessoal que compartilhe aí, as pessoas que estão precisando, né, Sara? Que não é compartilhar por nós, é compartilhar por essas pessoas que estão precisando desse incentivo, que tem uma comunicação que precisa ser melhorada, que precisa ser trabalhada. De repente, alguém que você vê que tem um potencial enorme, que não está conseguindo se destacar no seu trabalho, ser melhor remunerado, ser mais reconhecido porque não consegue se expressar. Tem coisa mais frustrante do que a gente ver uma pessoa que sabe menos que a gente, que estudou muito menos que a gente, subir lá, fazer qualquer coisa de qualquer jeito, mas convencer e se destacar mais, ganhar mais, ser melhor remunerado, sendo que você tem mais esforço, tem mais afinco no que você faz, procura estudar muito e não consegue por uma falta de habilidade de se comunicar, que não é uma falta de habilidade, é uma falta de descoberta.
Porque a comunicação está em você, todo mundo tem, gente. Somos humanos. O humano é um ser social, ou seja, nascemos para comunicar, para falar. A gente veio para esse mundo estreando, né? Ninguém nasceu, não é baiano não, gente. A gente veio para brilhar, porque nós podemos ser os protagonistas da nossa comunicação. Sim. Assumir o protagonismo da minha comunicação. Quem eu quero ser? Como eu vou me comunicar? Como eu vou falar com as pessoas? Eu preciso assumir esse protagonismo e resolver a minha vida e não estar deixando que as pessoas me façam de fantoche. Sabe, Sara? Chegar assim, eu quero ver Sara chateada. E aí eu vou lhe chatear. E você vai e aceita a chateação e vem chateada. Não, eu quero ver Sara feliz. Ah, Sara, você tá linda, que roupa, não sei o quê. Isso dá estratégia para você ficar feliz. Você depender de mim para estar bem ou mal. Não. A gente tem que ter a nossa confiança. A gente não pode ser fantoche dos outros. A gente tem que receber um comentário, interpretar, entender o que aquele comentário é e conscientemente decidir a forma como eu vou me colocar para o outro. E essa é não deixar o Léo, não deixar o vento... O outro, né? O outro é apenas o outro, né? O outro é só o outro. Eu sempre já peguei essa frase, dica, ó. Gente. O outro é só o outro, Sara. O outro é só o outro com os preconceitos dele, com os valores dele, com o jeito dele. A gente não vai poder entrar no outro e tirar e colocar. A gente tenta tornar comum. Mas, às vezes, o outro não vai entender. A responsabilidade não é só minha como emissor. É do outro também querer escutar. É dos dois terem os mesmos valores parecidos para conseguir compactuar, compartilhar. Ter empatia, ter cuidado, ter vontade de ter compaixão, às vezes. Ter vontade de entender o outro. E se não entender, a gente tá tudo bem, o outro é só o outro. Se a gente tá aqui ligado agora, tem assim, sei lá, 1000 pessoas assistindo, começa a cair. Eu não vou ficar aqui tensa. Uma dica, gente, quando você for fazer sua live, 2 coisas. Uma, você pode botar um adesivinho, uma fita adesiva, onde aparece o número de pessoas, pra você não ficar angustiado se as pessoas estão entrando ou saindo. Tem isso, né? Pra você não ficar angustiado. Ou se você já tiver com a maturidade mais consistente, você já gostar mais de você deixa lá e vai entender que às vezes a pessoa saiu porque o filho chorou, porque teve que tomar banho, porque o telefone tocou, porque tá atrasado, porque tem que estudar. Não necessariamente porque sua fala não tá boa, tá? O mundo não tá assim em volta da gente, não. A gente é parte do mundo. E a gente é parte importante. Cada um no mundo tem o seu papel. Interessante, interessante. Vamos nos comunicar, nos libertar. Colocar pra fora aí tudo que está aí guardado. Já tá tudo aqui dentro, Sara. É só a gente, fuçar, cavucar um pouquinho para colocar essa plenitude na nossa vida. Como a aluna que disse que agora tem liberdade para tirar uma dúvida na igreja. Eu quero que você que está assistindo aí, que é da comunidade, tenha liberdade para tirar sua dúvida com o pastor, não achar que o pastor sabe mais, ou que você sabe menos, ou que não sei o que. Assim, tá todo mundo aqui reunido numa consistência só, que é a palavra de Deus, uma troca, uma espiritualidade, querer passar essa palavra para as outras pessoas também, ter vontade, assim, ter uma autoestima na sua comunicação para você colocar quem você é para fora. Essa comunicação ela tem que estar em harmonia com o seu ser, com a sua essência, com a sua verdade, porque é falho. Quando a gente tenta imitar o outro, a gente tenta fazer igual ao outro, cai por terra, a pessoa vê que é uma máscara, né? É chato. Queria que você dissesse aí as suas redes sociais para quem está em casa, querer te seguir, o seu curso agora. Ah, é verdade, gente. Agora de 5 a 11 de maio, agora de 2021, porque esse vídeo vai ficar aí para sempre, né? Mas de 5 a 11 de maio de 2021 vou lançar o meu curso gratuito, essa 3ª edição do Noites da Oratória. São 7 dias, 7 noites de muita entrega, de muito conteúdo. Eu estou preparando com muito carinho para que realmente seja extremamente proveitoso para quem for assistir. Depois eu vou ter sim o meu curso pago. Ele vai acontecer, dia 11 eu vou abrir as inscrições para a minha turma do Elencou, curso de oratória Ellen Vila Nova. Mas nesses 7 dias, quem estiver comigo já vai aprender muito, muito mesmo. Pode confiar. Então, de 5 a 11 de maio, você vai no meu Instagram, que é o @EllenVilanova, acho que Nivaldo vai colocar aí pra gente, que é tudo muito simples, viu, gente? É L-A-N, Vila com L só, Nova, tudo simples, nada de H2L, não, tudo simples. Ellen Vila Nova Elenco, que é o nome do curso, Elencou, escreve Elenco. Você me procura lá, fala comigo no direct, a gente conversa toda terça-feira, Sara. Eu tenho aula gratuita. Uau, top, gente. Toda terça-feira, às 7 da noite, a gente tem aula gratuita com um tema relevante para comunicação, para oratória, que você já sai de lá com uma transformação para você se sentir mais forte, mais segura na sua fala e se comunicar cada vez melhor, gravar seus vídeos, viver sua vida, se destacar, ter aquilo que você merece, porque a comunicação é sua e você tem que se sentir pleno dentro desse corpo aí que Deus te deu. Ok. Tem a foto aí, Nivaldo? Vai passar no final? Ok.
Ellen, eu quero te agradecer, sim, do fundo do meu coração mesmo, por você ter aceitado o convite. Eu falei assim, gente, ó, Nivaldo, a mulher corajosa, aceitou. Ela que é a apresentadora. E eu que Obrigado. fico feliz, Sara, com cada uma dessas pessoas, com você que apareceu no meu perfil, com tanto carinho, querendo aprender. Eu tô tão feliz hoje em dia de ver que assim, que é um propósito de vida pra mim, sabe? Que ótimo. Viu? Isso. Sabe quando você entende por que você veio? Que hoje você vai dizer assim, pô, eu queria fazer uma novela na Globo, queria um dia experimentar, ir no Projac e tal, deve ser legal. Mas não é um sonho, assim, tá na televisão, tá no cinema. Hoje eu me vejo muito realizada. Eu juro a você, eu me vejo muito realizada nisso. Se um dia acontecesse de eu estar fazendo algo, uma emissora, algo maior, essa semana me perguntaram, você queria trabalhar de novo na emissora? Talvez, fazendo um especial, uma novela, a gente pensa nisso, né, como atriz. Mas eu não deixaria nunca mais isso. De ver uma pessoa se realizar na sua comunicação, se sentir plena. É um trabalho, Sara, que é tão gratificante você ver uma pessoa se libertar, às vezes, de um relacionamento abusivo, ou se libertar de uma relação de uma amizade que tá ruim, ou se impor no seu trabalho. Abrange tantas áreas, né? Gente, que interessante. Deixar de se sentir escravizada, colocar se impor na vida, sabe? Então isso me deixa feliz, ver uma pessoa mais confiante, mais feliz, sendo quem ela é. Como uma coisinha que a gente veio aqui ajudar só pra ela ser quem ela é. E não tem nada mais bonito que isso. Eu amo. Quero passar um brinde aqui pra você, da Alessandra Joias. Que coisa fofa, gente. Ale, brigadão. Você que deseja ficar mais bonita aí. Falei assim, olha a Ellen. Eu abro muito aqui pra bonita, pessoal muito ver? elegante. Pode abrir aí, ver se você consegue gente, abrir aí. Que ótimo, adoro. A gente tá com... Olha, gente, a nossa live hoje é maior porque nós estamos falando, né, sobre comunicação, então nós conversamos mais mesmo. Esse encontro foi Obrigadão. maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando, esse propósito na sua vida. Eu vejo como uma missão, como algo que Deus colocou dentro do seu coração e você precisa colocar aí para fora e ajudar muita gente que está aí precisando. E você também, Sara, você também, com essa disponibilidade que você tem de estar aqui, colocando a sua comunicação também para as pessoas, o que você tem vontade de tratar, fazendo o programa do Dia da Mulher. Você tem me incentivado. Conversando, e quero te incentivar cada vez mais, porque eu tô vendo a sua força, eu tô vendo a energia que você tem. A gente está nesse mundo para ser feliz, né? Acho que Deus ama tanto a gente que Ele colocou a gente para a gente ser feliz, a gente servir, a gente tem coisas para fazer, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente ama, que faz sentido pra gente. A gente vê isso no seu olhar. Como você está feliz fazendo o seu programa, entrevistando pessoas, colocando a sua forma de ver o mundo também para o outro e sendo muito bem recebida, porque já percebi que sua audiência é muito bacana, vi aí a quantidade de pessoas que quiseram participar. Sim. Então, muito feliz mesmo, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu que agradeço demais pela sua participação. Gente, ganhei até presente. Alessandra Joias. Olha, Alessandra Joias. Ai, gente, amei. Olha, ela é bem alegre. Uau, e verde é uma cor que fica bem em mim, já me disseram. Fica bem você, né? Olha que lindo, gente. Amei demais. Muito lindo o colar. Olha, deixa eu tentar mostrar aqui. É bonita, gente. Olha que lindo, da Alessandra Joias. A unha sem fazer, gente, nessa pandemia, né? A gente não vai no salão. É um processo. Obrigadão mais uma vez, Deus te abençoe. Obrigada, Sara. Obrigada, Nivaldo. Obrigada a todo mundo que esteve hoje com a gente. Eu fiquei muito feliz com o papo. Eu espero que vocês estejam lá comigo nas noites da oratória. A inscrição é gratuita, o curso é inteiramente gratuito. Vão ser 7 noites de muita entrega. Se você está assistindo esse vídeo lá na frente, não se preocupe. Eu vou estar sempre lançando, se Deus quiser, novos cursos, porque, como eu disse agora, Sara, é um propósito de vida ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. É só me seguir lá, Ellen Villanova, Ellen Cole. Ok. Um dos personagens da Bíblia que mais me chama a atenção acerca da oratória é o personagem de Moisés. Moisés era uma pessoa que ele tinha muita dificuldade na sua oratória. Quando Deus chega a Moisés e diz para Moisés qual era o seu chamado, qual era a sua missão, Moisés prontamente disse: eu não vou conseguir fazer essa missão, eu não vou conseguir ir ao faraó, eu não tenho facilidade nas minhas palavras, eu não sei falar. E Deus disse a Moisés: eu quero que apenas você vá, e as minhas palavras eu colocarei na sua boca. Diante de tantas dificuldades que nós vivemos na nossa comunicação,
A única vontade de Deus é de que nós nos levantemos, que você possa se levantar hoje na sua oratória, na sua comunicação e cumprir o chamado, a vontade, o que Deus tem para a sua vida. E Deus tem um chamado lindo, Deus tem uma obra linda na sua vida, basta que você se levante hoje e diga, eu vou. Obrigado, fique Sara, na paz. eu vou te interromper. Não, eu vou te interromper, gente. Essa mulher não nasceu também para falar? Porque é isso, gente, tem talento e tem vocação. A Sara, ela tem talento e tem vocação. O que é talento? Talento é o dom que vem com a gente mesmo de ter mais facilidade para uma coisa. Embora todos nós tenhamos a comunicação na nossa essência. Tem gente que vai ter mais facilidade mesmo, é o talento. E a vocação é o esforço, a dedicação, a persistência. Sara tem as duas coisas. Eu estou procurando até agora aqui onde é que ela está lendo, porque é uma facilidade, transborda, uma fluidez. Você está super no caminho, Sara. Continue, porque é um favor que você faz à igreja, à comunidade, a nós que estamos te assistindo. Continue. Sim. Amém, amém. Deus nos abençoe. Amém. Amém a todos eu creio nesse chamado de Deus para as nossas vidas, para nós nos comunicarmos, levarmos a palavra de Deus sobre todas as pessoas. Um grande abraço, fique na paz. Eu te encontro no nosso próximo Conversa com Sara.